Mas acho que é isso aí, né? Vamos passar então para Atacarejo, para falar um pouco do Matheus? Sim. A gente esteve recentemente lá no Maranhão com o seu Wilson, que é o fundador do grupo, né? Para entender melhor toda a operação, a gente foi no CD, visitamos todas as lojas, enfim. Mas aí só explicando um pouco o case, para quem não conhece, o Grupo Matheus, ele é um varejista de alimentos regional, ele está na região do Norte, Nordeste. O seu Wilson, que hoje é CEO e agora ele está saindo da cadeira de CEO, indo para o conselho para virar chairman, né? Ele fundou o grupo há mais de 30 anos, ele começou com uma lojinha pequena na região do Maranhão, com a operação de armazém, né? Então ele basicamente vendia para outras pequenas lojas na região e aí conforme ele foi ganhando volume, ele foi desenvolvendo a operação de atacado de distribuição dele, que é o Armazém Matheus, que é mais ou menos 17% do faturamento dele hoje. E depois ele foi abrindo mais lojas, abriu loja de atacarejo, loja de supermercado, loja de eletro, e esses são os formatos que ele opera hoje. Quando a gente vê um pouco o grupo, assim, não sei se vocês sabem, porque assim, como não é um player assim, que está aqui em São Paulo, então é um pouco mais difícil de entender, mas ele já é o quarto maior player de varejo alimentar no Brasil. Então ele teve aí 18 bi de faturamento no ano passado, ele está indo esse ano provavelmente para uns 24 bi de faturamento e ele já deve virar o terceiro maior player, passando o Pão de Açúcar, que acabou de vender as lojas do Extra para o Açaí. Só fica menor que o Açaí. E que o Carrefour, que comprou o Big, que juntou os dois, né? E aí a gente está falando de um grupo que tem aí 230 lojas, ele é mais presente, quando a gente pega, sei lá, há um ano para trás, você tinha o Grupo Matheus mais presente na região do Maranhão, do Pará e do Piauí. No último ano, ele viu a competição, viu que o Açaí estava mais focado na integração, na conversão das lojas do Extra e pegou o Carrefour também, que estava mais focado em integrar a operação do Big e falou, putz, esses caras não vão entrar no Norte e Nordeste agora, então agora é a hora que eu tenho que acelerar, vamos pisar no acelerador, abrir mais loja e começar a fidelizar um pouco os clientes nessas regiões que os grandes players ainda não estão. E aí foi isso que ele começou a fazer de um ano para cá. E aí a gente começou a olhar o case mais de perto nesse meio tempo. Agora, explicando um pouco a estratégia do Grupo Matheus, quando você pega ele e compara com outros players do setor, assim, focando mais na operação de atacarejo mesmo, comparando com Carrefour e Açaí, você vê que a estratégia de expansão dele é diferenciada. Como que funciona? Primeiro ele fala, quero entrar em determinada região. Ele vai pegar representantes de venda, vai mandar para aquela região e esses representantes vão ir credenciando pequenos comércios, padarias, pequenas vendinhas e coisas do tipo. E aí ele vai dando início naquela região com a operação de atacado de distribuição. Aí ele vai definindo a rota logística dele. E com o tempo ele vai entendendo o que vende naquela região, além de ter toda a rota logística, se aproveita disso e começa a abrir lojas. A segunda fase é abrir uma loja de atacarejo, que ele começa a atender não só o público PJ que ele já atendia, como também o público PF. E depois ele vai para uma fase 3, que ele abre uma loja de supermercado, e na fase 4 ele abre loja de eletro ou supermercados menores, que ele opera na bandeira Camino, né? Então, quando a gente pega, e eu acabei de falar um pouco sobre a questão da competição, né? Mas por que a gente gosta do case? Pensando em drivers de crescimento. O primeiro deles é a expansão acelerada. De um ano para cá, ele pisou no acelerador, ele tem um super potencial para crescer ainda. Nas regiões, nos estados que, em tese, são mais maduros, porque ele já estava, que é o Maranhão, Pará e Piauí. Quando a gente pega cidades com mais de 50 mil habitantes, ele tem 67 cidades, ele está em 30 delas. Então, mesmo nas regiões que ele já está há muito tempo, tem potencial para expandir. E agora ele acabou de entrar em 6 estados, com 13 lojas. E assim, quando você pega e vê a competição, só a Bahia, que assim, você pega o Açaí e o Carrefour, que eles têm juntos 50 lojas, mais ou menos. Mas quando você pega as outras regiões, Alagoas, outros estados, esses grandes players têm 2, 4 lojas, assim. Então, assim, eles não entraram ainda, de fato, nessa região Nordeste. Outro ponto que é um driver de crescimento que a gente gosta aí para o case, a gente está vendo aí queda de inflação, que não necessariamente isso pode levar a um aumento da cesta do consumidor, né, no primeiro momento, mas somado isso, a gente tem o Auxílio Brasil,
E aí, quando você pega e fala com Açaí, por exemplo, que é um player muito presente aqui em São Paulo, ele fala, putz, começaram a pagar o auxílio, mas eu não senti nenhuma diferença em vendas. Mas por quê? 5% da população de São Paulo acaba recebendo o auxílio. Quando você vai para cidades que o Grupo Mateus está presente, Maranhão, isso já vai para 17%, 18% da população que recebe o auxílio. Então, é muito mais representativo. E quando a gente estava lá, já estavam pagando auxílio, eles já estavam vendo essa melhora nas vendas, né? Aí, se eu pudesse destacar alguns pontos de atenção para o case, né? O primeiro deles é capital de giro. Recentemente, eu não sei se vocês sabem, o Grupo Mateus ele acabou de trocar de CFO, quem assumiu a cadeira era o Túlio, que era CFO da Guararapes, do Grupo Guararapes, né? E a gente esteve com ele lá no Maranhão, né? E aí ele falou, primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu vi, brilhou, eu vi onde tinha a principal oportunidade, é o capital de giro. Aí eles comentaram que, assim, se ele conseguir, o Túlio comentou com a gente, se ele conseguir aproximar prazo de estoque com o fornecedor, ele consegue liberar aí cerca de 1 bi de capital de giro para fazer frente aí a outras iniciativas, dentre elas expansão, por exemplo. Um segundo ponto de atenção seria a questão da expansão. Então, assim, comentei que ele viu a questão da competição desviando o seu foco e decidiu acelerar, só que tem uma questão de capital, né? Quando você pensa uma loja de atacarejo, ela tem um investimento mais ou menos de 56 milhões para o Grupo Mateus. E aí, ele decidiu fazer uma outra estratégia agora, estratégia de build to suit, né? Quando ele vai para essa estratégia, ele acaba saindo de 56 milhões de investimento para 15 milhões. Então, é uma outra iniciativa que também vai ajudar ele a destravar mais valor para ele conseguir investir mais e acelerar mais a expansão. E, por último, é o benefício fiscal. Desde que a gente olhou o IPO, né, lá atrás, do Grupo Mateus, era um ponto de atenção a questão do benefício fiscal. Como que funciona? Hoje, na operação do Maranhão e do Piauí, ele paga, ao invés de 18% de ICMS, ele acaba pagando 2% de ICMS na operação B2B, que é a operação de atacado dele, e 7% na operação de B2C dele. Perguntamos para o seu Wilson, putz, se sair uma reforma tributária, como que fica essa história? Ele falou assim, todo mundo vai perder o benefício, todo mundo vai ter que repassar para preço e o mercado vai ter que se reajustar. Assim, a gente fez algumas contas, a questão, assim, se aprovar, por exemplo, a PEC 45, teria mais ou menos 2 anos de carência, e depois ele iria perdendo 1/8 desse benefício pelos próximos 8 anos. A questão de perder o benefício, ela não inviabiliza a operação. A gente gosta muito do case.